Então, como de costume, vamos orar. E nesse momento, em conjunto, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, a Maria Santíssima, Mãe de todos nós, rogando que uma fagulha da amorosidade, desse Espírito tutelar, possa nos envolver na noite de hoje, nos trazendo paz, harmonia, bem-estar, equilíbrio e tudo mais que viemos buscar aqui nessa noite. Com a permissão do plano espiritual, damos por abertos os trabalhos. Que assim seja. Então, como foi colocado, o tema da palestra na noite de hoje é Maria de Nazaré. Para aqueles que gostam de estudar o tema, nós temos aqui a referência na obra Boa Nova, o último capítulo, trata especificamente da vida de Maria, não só o último capítulo, mas o último capítulo em especial. Também amparamos a nossa fala num outro livro, Maria de Nazaré, obra ditada pelo Espírito Miramês. Esqueci de trazer esse livro. E tem um terceiro livro que eu me dei conta que eu tinha, mas na verdade não sei onde foi parar, achei hoje na Legião, que é um livro ditado pela médium Ivone Pereira, tem algumas passagens da vida de Maria. É interessante a gente notar, de início, que Humberto de Campos, lá no último capítulo, ele se refere a Maria como a rosa mística de Nazaré, como a rainha dos anjos, como a Mãe Santíssima. Esses termos já nos dão a dimensão do quilate espiritual desse espírito. Também o nome dela. Maria, em hebraico, Miriam, significa portadora da luz. E a missão dela era justamente receber como filho aquele que seria a luz do mundo, Jesus. Nós não podemos pensar de forma simplória, como alguns pensam, que Maria simplesmente foi aquela que recebeu Jesus em seu ventre, que ela não teria conhecimento da missão que lhe seria dada. Pelo contrário, ela tinha plena ciência dessa missão. Se nós observarmos lá na obra A Caminho da Luz, consta que a comunidade de espíritos puros, da qual Jesus faz parte, se reuniu duas vezes. A primeira vez, no desprendimento da nebulosa solar, quando o planeta foi constituído, quando o planeta foi formado, e a segunda vez, a segunda reunião, nos momentos que antecederam a encarnação do Cristo. Certamente, nessa reunião, Maria deve ter sido pauta dessa reunião, porque ela foi o espírito escolhido para receber Jesus. E notemos, Jesus veio com uma missão grandiosa para a humanidade. Somente um espírito que conseguiria levar a efeito um amor incondicional, um amor desprendido, poderia exercitar o papel de mãe de Jesus. Então, Maria foi um espírito previamente escolhido e nós não temos a dimensão da envergadura desse espírito. Por quê? Porque a literatura espírita, nenhuma dessas obras, nos traz as encarnações pretéritas de Maria. O próprio Humberto de Campos, que tem por hábito falar das tradições do mundo espiritual, nos apresentando as encarnações de alguns espíritos, nada fala das encarnações anteriores de Maria. Miramês complementa algumas informações que constam no Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas consta que Maria era filha de Joaquim e de Ana e que seria uma descendente de Davi, uma descendente direta de Davi. Só que não há referência às encarnações pretéritas de Maria. Mas isso também não é de grande importância. O que importa é a missão que ela viria a realizar. E nós vamos perceber que a vida de Maria foi toda voltada a dar condições para que Jesus pudesse realizar a sua missão. Então a vida de Maria não pode ser dissociada da vida de Jesus. Notemos em relação à sua missão que ela ainda muito jovem recebe uma comunicação espiritual. O evangelista Lucas vai nos dizer que um espírito, na verdade para ele, na concepção dele, um anjo, se aproxima de Maria para lhe expor qual seria a sua missão. Ainda muito jovem, ela recebe essa missão. E quando ele se aproxima de Maria para dar essa missão, ele faz uma exaltação, dizendo Ave Maria, ou Salve Maria. O Senhor é contigo porque tu és cheia de graças. Não que ela fosse um espírito agraciado, mas era o espírito que tinha o mérito para realizar aquela missão de receber Jesus, que seria a luz do mundo, o nosso modelo e guia. Notemos
que o Espírito comunicante, Gabriel, fala: o Senhor está contigo. E daí nós podemos depreender que havia toda uma estrutura, todo um amparo espiritual ao redor desse Espírito para que ela pudesse levar a efeito com êxito a sua missão. Também percebemos que a anunciação da missão de Maria não se dá apenas através do Espírito Gabriel, se dá através de um Espírito encarnado, um Espírito próximo a ela. A prima Isabel, Humberto de Campos, também nos diz que quando as duas estavam grávidas, Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João Batista, Maria vai visitar Isabel. Isabel diz assim: bendito é o fruto que tu trazes no ventre, pois quando a tua saudação chegou até mim, a criança que carrego no ventre mexeu, pulou de alegria. O Senhor é contigo, Maria. Então nós percebemos que Isabel também não era um espírito qualquer. Que Isabel, talvez mediunicamente, tenha percebido a grandeza do espírito que ela carregava no ventre e todo o aparato espiritual, toda a proteção espiritual que cercava Maria. Porque ela também diz: o Senhor é contigo. Ainda notamos que, num segundo momento, Humberto de Campos vai nos dizer que já com João Batista e Jesus nascido ainda crianças, Isabel retribui essa visita a Maria. E que Maria diz a Isabel que certamente Jesus teria uma missão grandiosa a desempenhar, porque ele era precoce em tudo, porque ele aprendia rápido, porque ele auxiliava, ainda criança, os demais. Ainda quanto à anunciação, o Espírito Gabriel expõe a ela qual seria a sua missão e, num primeiro momento, qual a atitude de Maria? Diz não se sentir preparada, diz não estar preparada, demonstrando então ser um espírito humilde. Mas, ao mesmo tempo que ela diz não se sentir preparada, ela diz: seja feita a tua vontade em mim, como serva do Senhor. Ao mesmo tempo, ela assume a responsabilidade pela sua missão. Ao mesmo tempo, ela se coloca à disposição daquela missão. Notemos que muitas vezes, quando nós somos convidados, quando nós somos chamados a uma tarefa, nós muitas vezes justificamos que não podemos fazer, dizendo que não temos condições. Uma falsa humildade. Mas Maria admite que não teria condições, demonstrando simplicidade, demonstrando humildade, mas ao mesmo tempo se comprometendo. Ao mesmo tempo não se eximindo da sua missão. E a gente percebe que todos os espíritos que acompanharam Jesus, Pedro, Tiago, André, quando eles são chamados ao trabalho, eles se mostram dispostos. Essa é uma das características dos espíritos que acompanhavam Jesus. Maria recebe a missão, a anunciação da missão através desse espírito Gabriel ainda muito jovem. E ela aceita a missão. Ela não pergunta se haveria sofrimento, se haveria dificuldade. Ela se coloca à disposição do trabalho. Maria casa-se com José e após o casamento, Jesus nasce na gruta. E ao relento, aos pastores, uma nova comunicação mediúnica. O Espírito chega aos pastores e ao relento e diz: eis que vos trago novas de grande alegria, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Notemos essa mensagem. Mais uma mensagem. Vos nasceu o Salvador. Aquele Espírito vinha para o mundo, vinha para a humanidade. Notemos, ao mesmo tempo da alegria do nascimento, a ciência, porque essa comunicação espiritual chegou até Maria, de que aquele ser que ela trazia no ventre, que agora dava luz, era um ser que vinha para a humanidade. Ou seja, ela teria que exercitar ou desenvolver esse amor incondicional, esse amor desprendido, esse amor não apegado. Porque se ela exercitasse o apego em Jesus, talvez Jesus não tivesse realizado a sua missão. Então a gente percebe que ela teve uma série de comunicações a respeito da grandeza do ser que ela recebia naquele momento e da missão que ela tinha e da missão que aquele ser tinha junto à humanidade. Também consta na passagem evangélica narrada no livro da Ivone Pereira que quando Jesus nasce, os 3 reis magos colocados na Bíblia, que na verdade não eram reis, eram astrônomos
porque estudavam as estrelas, na linguagem de hoje seriam astrônomos, eles levam a Maria 3 presentes. E esses presentes têm um simbolismo na época, mas também anunciavam a grandeza, o quilate espiritual de Jesus. O primeiro rei mago leva o ouro. O ouro é um metal raro, um metal que brilha, simbolizando que aquele menino que encarnava era um ser raro, um ser que teria um brilho. O segundo rei mago dá a Maria incenso, e os incensos, naquele momento da história, eles eram utilizados nos rituais para reverenciar aquilo que era sagrado, dizendo que aquele menino tinha um motivo para estar ali, que aquele menino era sagrado. E o terceiro presente foi a mirra. A mirra era utilizada naquele momento da história para ungir aqueles que eram bons, mas morriam cedo. Então ela já recebia no nascimento o presente que era justamente para o final. E a partir dali, ela poderia divisar, poderia perceber que aquele espírito era um espírito realmente de grande envergadura espiritual, que ele tinha um motivo especial para estar aqui, que ele seria reverenciado, mas que ele desencarnaria cedo. Notemos o que se passava no íntimo de Maria, ao mesmo tempo a alegria, ao mesmo tempo o sentimento de mãe, toda essa consciência da necessidade de desenvolver esse amor desapegado, esse amor incondicional. Após a visita dos reis magos, uma outra passagem interessante é o momento em que Jesus completa 12 anos e ele é levado por Maria ao templo. E lá nós sabemos que Jesus, com 12 anos, ele interpreta a Torá, ele discute com os doutores da lei, um menino que não teria, num curto período de tempo encarnatório, 12 anos, condições de estudar a fundo as escrituras da época, mas ele chega no templo, na apresentação para a sociedade, no momento em que ele era, no momento oportuno para ser apresentado para a sociedade, e ali então ele debate com os doutores da lei. E aquilo causa um certo estarrecimento, chama a atenção para a figura de Jesus, e Maria e José se colocam de regresso para casa numa caravana. E um dia depois percebem que Jesus não estava na caravana, e resolvem voltar ao templo para buscar Jesus. E ali nesse retorno acontece o primeiro diálogo entre dois espíritos maduros. Maria, naquela preocupação de mãe, diz assim a Jesus: Jesus, eu e teu pai estamos aflitos te procurando há um dia. E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, não sabes que eu devo me ocupar com as coisas de meu pai? Não sabes que eu tenho que me ocupar com as coisas de meu pai? Então, com 12 anos de idade, Jesus já tinha a plena ciência, a plena percepção de qual seria a sua missão. Já dava indícios disso. Dos 12 aos 18 anos, muito pouco se sabe. Dos 12 aos 30 anos, passam-se 18 anos e muito pouco se sabe a respeito da vida de Jesus. O que nós sabemos é que, nesse período, segundo o evangelista Lucas, Jesus crescia em estatura, conhecimento e sabedoria. E nesse período ele aprende com José, seu pai, o ofício de carpinteiro. Mas José desencarna. E Jesus, como primogênito, junto a Maria, desenvolve esse ofício para poder dar o sustento da família. A missão de Jesus é realizada dos 30 aos 33 anos, durante todo esse período a mãe acompanhando o filho. E Jesus só começa a sua pregação quando João Batista é preso. Esses espíritos eram tão afinados que quando João Batista é chamado a batizar Jesus, né, ele olha para os seus 2 discípulos e diz assim: é necessário que eu me diminua para que ele cresça. Porque nós temos, na época, João Batista era considerado Messias. E se Jesus começasse a pregar de forma paralela a João Batista, haveria uma concorrência. Então, esses 2 espíritos tinham plena ciência da missão de Jesus. Por isso João Batista diz: é necessário que eu me diminua para que ele cresça. E assim é, quando João Batista é preso, Jesus começa a sua missão. Durante todo esse período, Maria acompanha a vida de Jesus. Tanto é assim que o evangelista Lucas vai escrever o seu evangelho através das informações que ele obtém
no final da vida com Maria morando em Éfeso, porque Lucas não conviveu diretamente com Jesus. O Evangelho de Lucas está baseado nas informações, nos relatos que Maria lhe apresenta. É interessante notar que o momento final da vida de Jesus, mais especificamente o Calvário, é abordado de uma forma muito detalhada no capítulo 30 da obra Boa Nova, nos dizendo, o autor espiritual, que Maria, naquele momento, passa por uma situação de sofrimento extremo, porque, por ter acompanhado Jesus, percebia que vários paralíticos voltaram a andar, vários cegos retomavam a sua visão, vários espíritos aflitos se acalmavam perto de Jesus, que Jesus tinha os sentimentos mais ternos, mais puros, mais imaculados. Quais os desígnios divinos para que seu filho adorado morresse daquela forma? Então ela entra num momento assim de muito sofrimento, de um sofrimento muito intenso. Imaginemos uma mãe que acompanha um filho a vida inteira e se depara com aquela cena. Mas ao mesmo tempo, ela se lembra do nascimento, da anunciação, da amizade de Isabel, do relato de Simão Pedro, quando Jesus é apresentado no templo. Simão Pedro diz assim: Senhor, já podes me levar, porque meus olhos já fitaram o Salvador. Mas Maria, uma espada de dor transpassará o teu coração. Ela se lembra da fala de Simão Pedro. Simão Pedro, mediunicamente, já tinha informação antes de ver o Cristo, que ele veria o menino que veio para salvar o mundo. E aí Maria, no momento do Calvário, se lembra de Simão Pedro. E ela tem uma profunda resignação apesar da dor. Ela não se revolta, não se rebela, porque ela entende que Jesus tinha realizado a sua missão. Então a gente percebe um espírito resignado, um espírito verdadeiramente humilde, verdadeiramente resignado, mas num momento de muita dor. E percebendo que Jesus chegava ao final da vida física, percebendo que populares mais exaltados aumentavam a intensidade das pancadas, ela entra num processo de choro profundo e ali alguém toca o seu ombro. Era João, o evangelista João, vencendo o medo que havia tomado os demais apóstolos, vai a Maria consolá-la. E naquele momento, Jesus quase desencarnando, Maria olha para ele e diz: meu filho. Jesus olha para Maria e redargui: mãe, eis aí teu filho. E olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Nesse momento, Humberto de Campos nos diz que Maria se torna a mãe da humanidade através do amor incondicional, através do exercício do amor incondicional. Jesus desencarna e os apóstolos então se dispersam para a divulgação da Boa Nova, para a propagação do cristianismo. E Maria regressa a Betaneia porque lá ela tinha parentes e lá ela fica durante um tempo. Passado um tempo, João se lembra da proposta, da fala de Jesus, nos dizendo que o nosso amor ele deve extrapolar os laços sanguíneos. E ele vai até Maria e oferece a Maria abrigo em Éfeso. E os dois, então, se mudam para o sul de Éfeso, 3 léguas ao sul de Éfeso, e lá então eles instalam a sua morada. João lá desenvolve a propagação do cristianismo, porque o cristianismo tomava corpo naquela região. Não poderia estar permanentemente com Maria, embora eles vivessem como mãe e filho na mesma choupana. Mas a partir do momento em que os populares ficam sabendo que a mãe de Jesus ali estava, muitos a procuravam para saberem de Jesus, dos seus ensinamentos, dos relatos de sua vida, e a todos ela acolhia de uma forma amorosa. Ali então se cria aquele termo Mãe Santíssima, quando ela ali está com João residindo em Éfeso. E ali ela se torna então mãe da humanidade, ela recebe esse título de Mãe da Humanidade. Há nesse relato, na obra Boa Nova, a seguinte passagem: envelada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto, um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu.
confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam todos os devotados sinceros, filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as ternas saudações do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma, saudosa, com bálsamos tão doçurosos? Nenhum lhe surgia até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações, onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as generosas mãos e lhe falou com acento de amor. Minha mãe, vem em meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto de mais bela ternura. Tomada de profunda comoção, viu nela 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz. Instintivamente, dirigindo seu olhar ansioso para os pés do peregrino, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida no último laçaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocava ao carinho maternal. A chaga lateral também estava lá, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar os pés do seu Jesus. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois os anjos do meu Pai querem que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E ali então, naquele momento, Maria desencarna. Ela foi buscada, o espírito dela foi buscado pelo próprio Jesus. Humberto de Campos vai nos dizer que no momento em que ela desencarna, quando o espírito se desprende, está no plano espiritual, um coro angelical de glorificação a esse espírito começa a cantar em sua homenagem. E ela percebe, o espírito percebe que está se desprendendo da terra e ela sente uma profunda saudade da região do Tiberíades, que era onde Jesus costumava fazer as suas pregações. E imediatamente aqueles espíritos que lhe acompanhavam lhe levam para aquela região para que ela possa relembrar aquelas passagens da vida de Jesus. Mas ao mesmo tempo ela se lembra que aqueles cristãos primitivos estavam sendo perseguidos em Roma e fica extremamente consternada, extremamente preocupada com eles. Bastou esse pensamento para que ela fosse levada a Roma. E lá ela percebe aquela cidade suntuosa, junto à cidade suntuosa, grandiosa, as masmorras misérrimas, e ela adentra esses locais. E ela percebe aqueles espíritos que estavam com Jesus, aqueles espíritos que davam o testemunho de Jesus, sofrendo intensamente, e pensa o que ela poderia fazer por eles. Deveria pedir a Deus pela sua liberdade, mas ela se lembra que Jesus havia nos legado a oração e resolve fazer uma prece para que aqueles espíritos tenham bom ânimo, tenham força, tenham alegria, e assim o faz. Ela consola um a um, e ela se depara com uma jovem com o rosto macerado, uma jovem no estado de extrema tristeza, se aproxima daquela jovem e sussurra ao ouvido daquela jovem: canta, minha filha, tenha bom ânimo. E aquela jovem, sem saber o porquê, começa a cantar um hino de louvor a Jesus. E logo em seguida, a multidão de presos cantava esse hino em louvor a Jesus. Então a gente percebe que assim que Maria desencarna, ela não queria as beatitudes do céu. Ela se coloca a serviço do próximo. Nós sabemos, através do espírito
Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida, que Maria desenvolveu no plano espiritual, criou no plano espiritual, um trabalho de socorro, de assistência aos espíritos que praticam o autoextermínio, que no plano espiritual estão em regiões de extremo sofrimento. Ela fundou a Legião dos Servos de Maria, tem uma colônia chamada Colônia Maria de Nazaré, e a Legião dos Servos de Maria adentra essas regiões de dor, resgatando, auxiliando, amparando esses irmãos, que são levados para a colônia, para o Hospital Maria de Nazaré e depois para a Mansão Esperança. Ela desenvolveu esse trabalho, que embora ela não esteja mais presente nesses redutos do plano espiritual, o autor espiritual nos diz que a sua energia de candura, de amorosidade, de amor de mãe, de cuidado, que esse ambiente é assim, impregnado dessa energia amorosa. Ela desenvolve esse trabalho no plano espiritual. E uma passagem assim, muito linda do trabalho realizado por Maria nesse momento é o Socorro a Judas no Umbral. Uma passagem que também vale o relato. Editada no livro Momentos de Ouro, o Espírito Maria Dolores nos diz: depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorsos, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Sou um morto e estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz, e em flagelo e aflições, eis que agora a minha vida se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis a minha dor infinita. O assunto que lastimo é somente meu. No entanto, a dama respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois que me enforquei num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar o consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus sentimentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Chamou-me de monstro por sinal, disse que eu era unicamente espírito do mal, intimou meu terrível retrocesso, mandando que eu me apresentasse meu regresso à zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a pobre mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz, de luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesado atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois a divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, responde simplesmente:
meu filho, sou Maria, a mãe de Jesus. Então, nesse momento, Maria resgata Judas de uma região de sofrimento e Judas, esse espírito é acolhido. Então, a gente percebe que ela, assim que desencarna, já se coloca a serviço do bem. Ela não queria as beatitudes do céu. E nós sabemos que Chico Xavier, ele adorava Maria nos momentos de dor, ele orava a Maria. Em determinado momento da sua encarnação, ele diz assim: Emmanuel, eu queria tanto conhecer o rosto de Maria. Será que você não pode ir lá onde ela está, ver o rosto, vir aqui me descrever? E Emmanuel diz: Chico, eu não tenho condições de chegar ao local espiritual onde está Maria. Eu nem chego perto. E ele diz: mas você não pode perguntar para alguém, Emmanuel? Chico, se eu perguntasse para alguém, se alguém teria que perguntar para outro alguém, para outro espírito, e até a resposta voltar levaria muito tempo. Mas Chico leu a obra Memórias de um Suicida. Consta que lá, na colônia Maria de Nazaré, existe um retrato fidedigno do rosto de Maria. E ele pergunta assim: Emmanuel, vocês não podem ir até a colônia Maria de Nazaré, olhar o retrato, vir aqui e me descrever? E Emmanuel: posso, Chico, isso eu farei por você. Então Emmanuel vai à colônia, olha o retrato, vem e começa a descrever os detalhes a Chico. E Chico: Emmanuel, não estou entendendo se o rosto é mais esticado, como é a pele, a cor dos olhos. E Emmanuel propõe a ele, então, um retrato falado de Maria. Que Chico escolhesse um artista. Então, no ano de 1983, através de mais de 20 encontros, Emmanuel relata a Chico os detalhes do rosto de Maria, e Vicente Avelã, um artista de São Paulo, faz essa pintura. Nós sabemos que a doutrina espírita ela não cultua imagens, mas, assim como Chico, para aqueles que têm, digamos assim, a curiosidade de conhecer o rosto de Maria, eu trouxe aqui o retrato para que a gente pudesse ter a noção da beleza física do rosto dela, além da beleza espiritual, através de toda a passagem da vida dela, desse amor desprendido, também o detalhe do rosto físico. Para aqueles que têm essa curiosidade, a figura está na internet, e aqui está como seria o retrato falado do rosto de Maria. Por fim, nós temos que perceber que Maria então tinha plena consciência da missão que ela desempenharia para que Jesus pudesse realizar a missão, a sua missão. E o maior exemplo que ela nos dá é esse exemplo de amor incondicional, esse exemplo de amor que liberta, porque o verdadeiro amor, ele não prende, o verdadeiro amor, ele é livre. Muito obrigado pela atenção.